Com o esporte, é possível construir a cultura do encontro. Começa agora pela Rádio Catedral FM. Vox Populi Esporte. Boa noite, ouvintes da Rádio Catedral. Sejam muito bem-vindos a mais um Vox Populi Esporte, o programa onde a nossa paixão pelo esporte encontra a espiritualidade e a vida cristã. Eu sou Flávia Lobo, jornalista. Hoje estou conduzindo aqui o nosso programa, já que Leana Ascal, Samir e toda a equipe do Santuário Cristo Redentor está fazendo nesse momento. O pessoal já deve estar voltando agora de Aparecida do Norte com a peregrinação, né, padre? A gente tem que ter, né, padre Marcos? Sim, é importante buscar essa maneira de visitarmos também o nosso santuário. Não é tão perto, mas também não é tão distante, né, já que temos essa possibilidade, né? Fomos ainda há pouco com a Romaria da Arquidiocese e agora aqui o pessoal do santuário. Ótimo, excelente. E hoje, pessoal, a gente entra em campo para falar de um universo que vai muito além das 4 linhas, viu? Para quem gosta, é um prato cheio. A gente vai falar sobre jornalismo esportivo. Então me diga aí, quando você lê, assiste ou ouve sobre esporte, você quer uma informação fria ou uma emoção quente? Será que a crônica esportiva ainda tem poder de transformar um gol em poesia, aquele texto que vai narrando, vai te levando quase que para uma história, um conto sobre o que aconteceu no gramado, por exemplo? Ou o que você curte mais? Um narrador mais moderado, digamos assim, mais clássico, ou um fanfarrão, brincalhão, que solta palavrão? Enfim, hoje a gente tem para todos os gostos. O que você mais gosta? E o repórter que investiga ou o repórter que é ali quase que uma celebridade também? Que tipo de notícia você gosta de ler, ouvir e assistir no esporte? Ou você prefere saber de tudo pelo perfil do torcedor? O torcedor, hoje a gente tem tanto torcedor influencer. Ou seguir os jornalistas especializados? São muitas perguntas, né? E qual o poder da comunicação no esporte? Você já pensou que a comunicação também pode estar a serviço da política pública de esporte? Muita coisa, né? E quem bate esse bolão com a gente é Atos Moura, jornalista esportivo com passagens pelos jornais O Globo, O Dia, Rádio CBN, Rádio Globo, pós-graduado em Direito Desportivo e especialista em Gestão Esportiva, coordenador de comunicação da Secretaria Municipal de Esportes do Rio de Janeiro e membro do grupo de candidatura aos Jogos Pan-Americanos de 2031. Além desse currículo vasto, ele é nosso colaborador, já esteve com a gente várias vezes nas resenhas do Vox Populi Esporte e é pai e skatista. E eu não poderia deixar de falar, torcedor do Bangu, tá felizão, feliz, voltou, né? Para a primeira divisão, campeão. Encheu o estádio, os jogos estavam enchendo os estádios ali, quer dizer, o estádio, né, de Moça Bonita, né, estava enchendo lá os estádios. Bem-vindo, Atos. Olá, gente, boa noite, obrigado. Pois é, Bangu, né, de volta à primeira divisão. Estádio cheio. Voltando à elite carioca. É só dar oportunidade do torcedor ir ao estádio que o torcedor banguense vai. Agora nós estamos com refletores, colocaram os jogos em um horário mais adequado e a gente está lá. Olha aí, e conosco aqui no estúdio, ele que já é da casa. Perguntei agora para ele como é que foi a peregrinação da Arquidiocese. Padre Marcos Vinícius, nosso assessor eclesiástico da Pastoral do Esporte do Rio. Boa noite, padre. Boa noite, ouvinte da Rádio Catedral. E estamos aí prontos para esse programa nesta noite na nossa Rádio Catedral, né? A gente já falou um pouquinho do Bangu, mas antes da gente mergulhar no assunto de hoje, que é o jornalismo esportivo, vamos ao giro da rodada? Vamos Bangu lá. Campeão, o que mais? O Atos está sorrindo de orelha a orelha, padre, olha só. Eu falei para ele aqui que eu até ganhei uma camisa do Bangu, pena que eu não fui buscar, mas eu vou buscar e até querem me ver com uma foto com a camisa do Bangu. Faço parte desse grupo. Eu vou fazer o pessoal um pouco feliz, né, com essa... Mas eu achei interessante a questão do Bangu voltar à elite carioca, né? Até porque eu gostaria até de ter ido a alguns jogos, porque é mais perto para mim, né? Estando em Pedra de Guaratiba, do que pro Engenhão, pro jogo do Botafogo, indo ali para Bangu. Mas eu via fotos das pessoas que postavam, principalmente ali os vizinhos de infância de Realengo, né? E o estádio cheio, né? Achei isso muito legal. O estádio cheio, quer dizer, ali a Zona Oeste realmente
ela torcendo firme para o Bangu. Vamos ver agora esse próximo Campeonato Carioca aí, que o Bangu tem esse período aí para se preparar, que já começa em janeiro, né? Isso. Ó, o muro tá baixo, padre. Pode me tocar, pode pular. Não, mas é o meu... Pode pular que a gente já depois sempre do braços abertos. Botafogo, Não, né? mas é o meu segundo time. Eu torço pro Bangu. Claro que num jogo ali, qualquer time da Zona... Uma vez eu já assisti um jogo que nós chamávamos clássico Zona Oeste, né? Sim. Que era Bangu versus Campo Grande. Só que Teve o jogo recentemente. foi em Ítalo Del Cima, ainda quando funcionava, né? Então, teve Eu era criança, recentemente, muito agora na Copa Rio, os 2 jogos foram em Moça Bonita. O Ítalo Del Cima vai passar por reforma, o pessoal da Prefeitura, da Secretaria de Legal. Esporte, o secretário Guilherme Schleyer está ajudando, vai passar uma reforma ali. Então, daqui a pouco, digamos daqui ano que vem, talvez no próximo, dá para ter o clássico, cada time jogando no seu estádio, que é muito importante para a Zona Oeste. Sim, ficava legal aquele. Era até um barrismo, né? Campo Grande e Bangu, né? Mas era bem legal. Bom, neste final de semana, nós tivemos aí os jogos do Campeonato Brasileiro. O Flamengo, ele venceu de 2-0 fora de casa do Juventude, né? A torcida Se mantém aí na liderança com 50 pontos. O Palmeiras é o vice-líder com 46 pontos, mas o Palmeiras tem um jogo ainda a completar para ficar de igual o número de jogos do Flamengo, né? Mas mesmo assim, mesmo se ganhar, fica um ponto atrás ainda do Flamengo. O Botafogo foi derrotado pelo São Paulo, né? No Morumbi. Me explica isso. O Botafogo acho que já entrou de férias, né? Porque neste ano verificamos que, eu não sei, a questão da diretoria, não sei. Eu senti um pouco a questão de uma frieza, apesar que a torcida vinha bem quente, né? Enchia bem os estádios, né? Mas você vê, Recopa, Supercopa, o Campeonato Carioca, de fato, o Botafogo parece que não fez nem questão de disputar, né? Mas o Botafogo disputou a Recopa, disputou a Supercopa, né? E perdendo, né, de uma forma que a gente não reconhecia o Botafogo. Até mesmo no Mundial ele perdeu pro Palmeiras, né? Ele conseguiu uma façanha do PSG e depois perdeu pro Palmeiras. Agora na Libertadores, venceu em casa de 1-0, parecia que já estava com a vitória garantida, sabendo que ia jogar ainda fora de casa, né, com a dificuldade da altitude. Foi desclassificado da Libertadores. Padre, o senhor tem que ir lá. Quanto o Vasco, a mesma coisa. Começou bem no São Januário, começou ganhando de 1-0, né, no primeiro jogo. Pensei até que iria manter a vitória, mas cedeu ao empate. E agora no Engenhão, principalmente no segundo tempo, o Botafogo pressionou o Vasco, mas parece que não sabe fazer gol, né? Então dominava o jogo, mas ali parece que diante do goleiro não sabia concluir. Assistiu, o jogo? Eu assisti o segundo jogo. De fato, o Botafogo jogou melhor, mas... O segundo tempo, principalmente. Parecia na hora de tá botar com a bola, então. Acho que é a falta do finalizador ali. Sim. Que na hora de botar a bola no gol, não estava conseguindo. Quando foi para os pênaltis, é interessante, né? Eu olhei assim para a cara do goleiro do Botafogo, eu falei assim, eu não sinto firmeza nesse cara. Ele não foi em uma bola, quer dizer... Acho que ele tirou para ali com a baliza para saber qual lado que ele iria cair, né? Mas ele parece que não acertou uma bola. E lá o goleiro do Vasco conseguiu pegar o primeiro pênalti, né? Mas enfim, pênalti é aquela dimensão não de sorte, né? Mas é realmente pegar o atleta que esteja bem no jogo, com calma, né? E consiga realmente realizar. Porque ele já vai com aquela pressão, todo mundo ali olhando, gritando e tudo mais. Eu não sei se eu nem bateria um pênalti numa ocasião dessa, viu? Porque a pressão é muito grande, né? Mas o Botafogo perdeu agora novamente no Campeonato Brasileiro pro São Paulo, né? São Paulo jogou em casa, perdeu de 1-0. Ele caiu aí um pouquinho na colocação. Ele também tem 21 jogos, faltando ainda um jogo para completar uma certa rodada. Está com 35 pontos, né? Em sexto lugar. O Fluminense... Ele também perdeu para o Corinthians, perdeu em casa, né? Perdeu no Maracanã. Ele desceu também na tabela, está em 10º lugar com 28 pontos. O Vasco empatou em casa com o Ceará, empatou em São Januário com o Ceará. Está em 15º, tem 23 pontos. O Vasco ele está 1 ponto à frente somente do primeiro time que está na zona de rebaixamento, né? Então esse retrovisor do Vasco aí está bem perigoso, seja, né? Só o Mengão
tá confortável, né? O Porque Botafogo tá está ali também na né? Libertadores, mas enfim. Mas vamos lá, agora eu acho que o Mirassol é a grande surpresa, né? O Mirassol está em quarto colocado com 38 pontos, né? Alguns perguntam de onde que vem o Mirassol, né? O Mirassol ele tem um projeto muito... Eu conheço o Mirassol, comecei a acompanhar porque acho que em 2019 o Mirassol foi do mesmo grupo do Bangu na Série D. Ah, é? Sim, e ali que o Mirassol é um clube de cidade, no interior de São Paulo. Lá eles têm isso muito forte, né? Que eles de fato apoiam os times do interior. O campeonato de interior é muito forte, a segunda divisão do Campeonato Paulista também. E eles fizeram um projeto lá muito interessante. O Mirassol foi da Série D para a Série C, depois foi para B, ficou acho que 2 anos na Série B ou 3, já estruturando um projeto. Mas agora, ele está nessa posição, já no primeiro ano dele na Série A, realmente é impressionante. Quarto colocado, ele está naquela área ali que vai direto para Libertadores. Justamente, porque geralmente quando, enfim, o time que acabou de subir, ele fica ali naquela briga. Fica ali na balança, né? Tô na zona Na de gangorra, rebaixamento, sobe e saindo. Até porque né? o próprio time, né? O próprio corpo, digamos assim, de jogadores, ele entra contra os grandes da série, aí tem que se adequar, né? Justamente, contratações, isso etc. que e que tal. é importante frisar, o que é uma boa gestão, planejamento a longo prazo. Sim. Porque o futebol ele é muito imediatista, né? Então, quando você tem um projeto a longo prazo, não quer já pegar aquele pote de mel, se lambuzar logo de cara, né? Se você souber dosar ali, ter objetivos curtos, médio e a longo prazo, você vê aí um projeto que dá certo, assim. Porque realmente, quando você, pelo público geral, você em que lugar o Mirassol vai estar? Ninguém apostaria que ele estaria no G4, né? Se classificando para Libertadores. Você imagina que vem o Mirassol jogando uma Libertadores. Vindo, sei lá, o River Plate jogar em Mirassol. Isso aí, né? Não, Entendeu? Agora, quando Eu já ia você falar falou, isso, tomou assim uma proporção. uma né? proporção. Justamente, né? assim. E é isso, porque é um projeto de gestão que tá ali. Assim como tem um outro time também na Série B, o Operário, que é do Paraná. Eles também veio Série D, Série C e Série B. Ele continua na Série B. Mas, assim, é muito difícil você ter alguns times que não tem divisão nenhuma, vai pra D e ganhar a Série D é extremamente difícil. Que a tabela é até diferente, né? Porque você tem grupos, depois cai no mata-mata, sobe só 4. Mas você começa com 64 times. É muito difícil. Porque ele não é tipo pontos corridos, igual a Série A, a Série B. Você começa ali no grupos e vai pro mata-mata. E mata-mata, por exemplo, você vê a situação do Vasco. No mata-mata da Copa do Brasil tá indo super bem, mas no Brasileiro tá aí lutando até 1 ponto de entrar na zona de abaixamento. É um tipo de campeonato extremamente diferente. E você tem os dois, então, assim, são planos de gestões que são 2 gestões assim de clubes que a gente não dá muita atenção, mas que realmente tem ido bem, que os times grandes poderiam se espelhar. E então, no Campeonato Brasileiro, o próximo jogo do Fluminense será contra o Vitória, fora de casa, no próximo sábado. Também no sábado, o Botafogo vai enfrentar em casa o Atlético Mineiro. E no próximo domingo, dia 21, vamos ter o clássico Flamengo e Vasco. Excelente, viu? Fortes emoções. E você acompanhou agora um pouquinho a fala... Tava vendo, né, padre, aqui a fala do Atos. O Atos sabe de tudo. O Atos está indo embora quarta-feira. Pois é. Para a nossa resenha. Um momento de choro, né? Porque está indo para a Grécia, não é, Atos? Vai fazer um curso de... Estou indo fazer um mestrado em estudos olímpicos. Estudos olímpicos. Ou seja, ele vai entender tudo de case de sucesso, seja do Mirassol ou de cidades, ou de esportes, enfim, confederações que estejam, como a gente tem visto, por exemplo, a Confederação de Tênis de Mesa, que está, né, numa subida incrível, está conseguindo excelentes projetos. A gente esteve aqui outro dia também ouvindo o pessoal do tiro com arco, também é outro que o Brasil está chegando lá na frente no esporte. E tiro com arco, em dezembro vamos ter uma competição indoor, Campeonato Mundial aqui no Rio. Exatamente. Vai ser lá no Isabel Salgado, a gente da secretaria estamos ajudando na elaboração do campeonato e realmente, assim, convido o pessoal a ir assistir porque é um esporte extremamente interessante. E com chance de medalha para o Brasil com o Marco da Almeida. Ele é um fenômeno. É um fenômeno, a gente está super impressionado. Ou seja, a gestão faz toda a diferença. E você, caro ouvinte do Vox Populi Esporte, tem mais alguma observação, padre, pra gente? Não, só antes do break? Quando o Atos voltar, isso não vai poder dizer quando a gente não estiver entendendo nada, ele não vai poder falar assim, será que eu tô falando grego? É verdade. Tomara que eu aprenda.
Ok, pessoal, a gente vai pro break rapidinho e já a gente volta falando sobre jornalismo esportivo. Não sai daí. Estamos apresentando Vox Populi Esporte. Voltamos a apresentar Vox Populi Esporte. Estamos de volta. E se você chegou agora, o papo de hoje do nosso Vox Populi Esporte e Fé é o jornalismo esportivo e o poder da comunicação no esporte. E quem conta tudo isso pra gente é o jornalista Atos Moura. Atos, quando que surge o jornalismo esportivo, por exemplo, no Brasil? Achei jornalismo esportivo ali no início da década do século passado, na verdade, quando começaram a vir mais os jornais, cobertura de jogos, dos clássicos, cobertura de Flamengo, Fluminense, cobertura de Bangu também, que era muito forte. Foi mais nessa época aí que a gente ainda se formava muito pro jornal, né? E era um pouco mais complicado você se deslocar pela cidade, você acompanhar jogos. Então, era o papel do jornalista, numa época ainda pré-rádio, era muito importante para manter ali os seus torcedores informados, né? Assim, eu lembro porque, ouvindo histórias e lendo sobre o Bangu, que assim, era muito difícil, por exemplo, os próprios jogadores iam de trem até certo local e lá pegavam um bonde para poder vir jogar em Laranjeiras contra o Fluminense. Na verdade, era assim, o que hoje a gente faz em 1 hora, 40 minutos, a depender do trânsito, era realmente uma viagem. Assim, para o torcedor era quase possível fazer isso. E o mesmo era quando o Fluminense vinha jogar aqui, depois que, enfim, além da década de 40, fizeram o estádio de Moça Bonita. Nós, se você parar para pesquisar um pouquinho a história dos times do Rio, tem muitos times que eram de fábricas, esses times foram extintos. Né? A gente tinha o Andaraí, tinha outros, e também os clubes rodavam por todos esses bairros para jogar, né? Então, o Bangu era um time de fábrica, né? Era um time de fábrica. O Bangu começou na fábrica Bangu, começou através dos operários, né? E tanto que a gente tem a versão dos banguenses que o futebol nasceu em Bangu, sim. ali na fábrica. Isso é muito forte. O pessoal fala muito isso lá. A história que é documentada. Tem um pessoal lá de Bangu que foi atrás de documentos. Veio um operário se não me engano, não da Irlanda. Enfim, ele veio ali da região da Inglaterra, um escocês, na verdade, ele veio da Escócia, pra cá, pra trabalhar lá em algum cargo de chefia. Só que lá ele já jogava futebol, e ele veio primeiro, depois veio a esposa. Quando a esposa veio, trouxeram uma bola, uma chuteira, e eles montaram ali, ele pegou ali algumas pessoas para jogar com ele e fez tipo uma pelada, porque não era seguindo as regras, né? Era meia dúzia pra cá, meia dúzia pra lá, e brincaram ali. Aí 1 ano depois, lá em São Paulo, Charles Miller fez um jogo oficial. Então, assim, a história é que o primeiro jogo de futebol, a primeira vez que o futebol foi praticado no Brasil, foi ali no campo da Fábrica Bangu, que era... Eles criaram um campo improvisado. E depois a partida oficial... Foi até no horário do almoço isso. No hora do descanso do almoço, como fosse uma recriação. Eles fizeram... Essa história tinha muito... Eu não sei agora se deixaram isso dentro do shopping, né? Mas eu lembro quando era criança, nós tínhamos aquela visita guiada à Fábrica Bangu, né? Nós só vai me chamar muito de velho, né? Eu não cheguei a pegar essa fábrica guiada ainda. E lá era narrada essa história. Tinha uma fotozinha lá... Claro, em preto e branco, antiguíssima, né? Desse pessoal mais ou menos. Sim. Tendo esse momento, né? Eu me surpreendi também. Eu estava lendo para construir o roteiro direitinho, fazendo aqui o dever de casa, né? Teve uma revista também em São Paulo, que era da colônia italiana. E aí eles de alguma maneira estavam pedindo para que os ascendentes, enfim, quem ainda estava na Itália de alguma maneira ajudassem a fomentar o time, digamos assim, de imigrantes, né? Sim. E nasce um primeiro time, que agora eu não consigo me lembrar o nome, para depois esse time virar o Palmeiras, o que seria o Palmeiras. Palestra Itália. Eu achei interessantíssimo. Sim. Vasco também, agora eu vou tirar dúvidas com você. O Vasco também, ele não era um time de operário, mas era o time dos colonos portugueses. Tanto que fala Clube do Povo, etc., por causa disso, porque o São Januário nasceu através, digamos, que hoje a gente chama de crowdfunding, que né, a vaquinha, foi isso, foi a colônia portuguesa, foi se juntando, cada um botando um tijolinho, e eles levantaram São Januário.
Assim, é um clube de comunidade mesmo. Por isso que essa questão do Vasco, a colônia portuguesa, é muito forte. Que de fato foi os portugueses, os descendentes, enfim, o pessoal dessa comunidade que criou o Vasco, né? É colocado como o primeiro estádio, não é isso? Não sei se é brasileiro, se é carioca, eles têm uma noção dessa aí. Eu acho que o Vasco, sim, o estádio de São Januário, salvo engano, eu acho que é o primeiro estádio, pelo menos o grande estádio. Também sim. tem uma história que teria os primeiros jogadores negros, né? Não, aí a gente aí discorda. na Fluminense, aí você discorda. Quando que na verdade, de novo, o Bangu, ele é muito, eu falo muito do Bangu, mas assim, é porque de fato ele é muito pioneiro. O primeiro jogador negro que jogou na história foi no Bangu, Francisco Carregal. Ele era operário da fábrica, e o Bangu colocou ele para jogar. Teve problemas por causa da cor dele, que naquela época a cor da pele dele, naquela época o futebol era um esporte aristocrático, era apenas para ricos, para brancos, enfim. Mas de fato o primeiro foi Francisco Carregal, se não me engano, em 1904, 1905. Depois o Vasco, na verdade, ele foi, salvo engano, foi o primeiro clube a ganhar um título com um jogador negro em campo. Agora você está falando, e eu estou pensando aqui, padre, é tão importante para nós que somos jornalistas, essa história da cobertura dos fatos, da cobertura dos acontecimentos, né? Você acabou de ressaltar a importância dessa narrativa do jornalismo sobre o esporte. De alguma maneira também é uma narrativa do comportamento social, de como a sociedade se comporta diante de várias situações, não é isso? O jornalismo esportivo também contribui com essa escrita, digamos assim, da história, né, Atos? Sim, o jornalismo como um todo, né? Porque ele, na verdade, a gente não está só contando uma história, a gente não está ali narrando apenas um fato, a gente está documentando, né? Porque tanto que depois você vai fazer pesquisa, uma matéria de jornal vale como um documento histórico. Então, assim, por isso a gente tem que ter tanta responsabilidade no que está transmitindo, ter esse horário mais apurado, saber o que de fato é importante para ser reportado, o que não é, quem você vai ouvir, como que você vai contar uma versão oficial, porque isso de fato vira um documento histórico. A gente está contando uma história, a gente não está contando só aquele fato. Até porque o fato que está acontecendo naquele momento muitas vezes está interligado com o fato que aconteceu ontem, antes de ontem, um ano atrás, 10... Enfim, a gente não pode simplesmente achar que é uma historinha ali para dormir. Tem aquela história lá que o jornal de hoje embrulha o peixe de amanhã. Exatamente. O papel pode ser, mas a história que está contada ali não, né? Exatamente. Já que a gente está falando em história, Mário Filho e Nelson Rodrigues. Qual é o papel desses dois? Um dá nome, inclusive, ao Maracanã, né? Sim. Qual é o papel desses dois nas crônicas esportivas e no que a gente entende hoje como narrativa esportiva? Não, eles são extremamente importantes porque eles que criaram, né? Eles criaram o estilo deles. Assim, era uma coisa que não existia. Assim, eram relatos, eram coisas um pouco descompromissadas, uma coisa mais de torcedor mesmo. Se você pegar... Eu até convido o pessoal aí na Biblioteca Nacional a pegar os jornais antigos e ler. Até é engraçado você ler a forma que as coisas eram contadas, o português que era usado na época. Mas, enfim, eles foram que estrearam isso tudo, né? E por um longo tempo, o método deles foi o que foi utilizado. Assim, a crônica esportiva, todo mundo queria ser como eles, né? Escrever como eles, contar como eles, ter a criatividade deles, a inteligência. E não só isso, ter o olhar que eles tinham, né? Sim. O que enxergar dentro do campo, assim. Pô, nós vimos o mesmo jogo, mas a visão dele é diferente. Assim, são coisas que não sei nem como explicar, assim. É uma característica única da pessoa, né? A crônica esportiva, ela ainda tem espaço ou perdeu lugar para análise rápida? Eu acho hoje em dia é muito difícil dar qualquer resposta, assim, porque nós somos muitas pessoas e temos muitos produtos, vamos dizer assim. Eu acho que não tem o mesmo espaço, obviamente, porque tem muito mais concorrência e a forma de se consumir informação mudou, né? Hoje o pessoal gosta de informação muito mais rápida. Eu acho que é mais difícil alguém parar ali 4, 5 minutos para ler uma resenha. Até porque, enfim, com essa questão de recorte de internet, etc., 5 minutos depois do lance já tem um recorte com zoom. Agora então... também porque todos têm acesso, né? Talvez de repente, a facilidade dele colocar uma crônica, né? Seria porque, de repente, eles estavam no jogo, talvez alguém estava só ouvindo, né? E hoje, assim, todo mundo tem a possibilidade de assistir um jogo
E aí, de repente, isso também tenha colaborado para mudar um pouco? Tem isso também, que isso é muito fundamental, assim, a forma como as pessoas estão consumindo a informação. Porque antigamente, quando a crônica se tornou muito forte, as pessoas liam e imaginavam. Sim. Eu via no máximo uma foto. Sim. Né? Você não tinha... Desenho, né? Você não tinha a imagem do que estava acontecendo. E o mesmo... Eu vi um recorte de uma entrevista de um humorista cego, eu não lembro o nome dele, confesso, pro Jô Soares. Ele falando assim, eu fico muito chateado com os narradores de televisão, que eu tô acompanhando o time e não entendo nada. Aí ele deu... Interessante, né? Ele deu um exemplo, assim, tem um narrador que fala, olha o que ele fez, olha o que ele fez, olha o que ele fez. Ele falou, mas ele não falou, e eu não sei o que ele fez. Entendeu? É essa a questão. Quando você tem a imagem, as coisas mudam. Quando é o áudio, já é diferente. Quando é escrito, é diferente. E naquela época, quando a crônica se tornou muito importante, era isso. Você não tinha como ter acesso à imagem. Não tinha nada gravado, não tinha replay, não tinha... Então você lia e você imaginava. Na verdade, a crônica era quase que um guia, né? Assim, a direção é essa. Agora, o que você vai construir na sua cabeça a partir do que eu escrevi é com você. Até o próprio narrador, né? Talvez acho que pode falar o nome dele, né? José Carlos Araújo, né? Você ouvindo, quando criança, ouvindo o jogo, tinha hora que você quase que chutava a cama, né? Porque ele vinha naquela ansiedade, parecia que você... parecia que a bola já estava ali a um palmo para entrar no gol. Mas depois, quando você tinha a oportunidade de assistir na televisão um replay, você vê que o lance estava lá no meio de campo. Sim, uma mas ele te colocava ali, parece que ele te colocava dentro da área, que a bola estava lá no meio de campo ainda, né? E se você parar para pegar uma crônica mais antiga, você vai parecer que você está lendo um livro, na verdade, que ela é muito descritiva. Sim. Ela vai falar como o jogador estava vestido, ia falar da arquibancada, do estado do gramado. Ele ia dando detalhes que hoje a gente acha até supérfluos, porque a gente tem a força da imagem, a gente tem a imagem, né? Naquela época não, era o texto. Era o texto. Agora, Nelson Rodrigues chamou, se eu não me engano, foi ele que deu a alcunha de Pelé como rei, né? Chamou Pelé de rei Pelé e aí pegou, né? E é isso, é porque todo mundo lia o que escrevia, tá posto. Né? Se o cara chamou, tá chamado. Agora, eu confesso pra vocês assim, que não chega a ser uma crônica, mas eu gostava muito e ainda gostaria de vê-lo mais ainda no vídeo, que é Tino Marcos. Eu acho que o Tino, por muito tempo como repórter esportivo, ele tinha um texto tão sensível, apurado e sensível. Tino, eu tive com o Tino várias vezes, né? Na Granja Comari, e além disso ele é um gentleman, né? O Tino é um doce. Mas ele tinha uma poesia no olhar, que eu acho que a crônica tinha um pouquinho disso também, não? Então, é aí que entra como que a gente, no jornalismo, tenta se adaptar. Porque a gente vai ter ali o jogo transmitido, analisado, etc. E se você conseguir abrir um espaço para deixar o repórter assim, faça algo diferente, ele vai conseguir trazer. Né? E vai vir coisas boas como que o Tino produz. Porque é isso, se você... Porque a crônica, lá atrás, ela tinha todos esses, né, essas funções. Te falar como foi o jogo, dar alguma coisa diferente, dar o placar, dava o factual e também alguma coisa a mais, né? Então hoje a gente tem que dividir. Assim, se você for apresentar o resultado do jogo em formato de crônica, as pessoas já não vão ter mais interesse. É verdade. Tem que ser algo ali que foi percebido ali só pelo repórter, que ele resolveu explorar e com o talento dele ele consegue dar uma relevância para aquilo, tirar mais informações, mostrar a beleza daquilo. Enfim, aí entra o talento do repórter também, porque não é uma coisa tão fácil de fazer. Né? Você ter uma visão mais apurada e depois, de fato, trazer uma apuração dali. Agora tem uma coisa que eu acho que é impactante. Em algum momento entra o Jornal dos Esportes, aquele jornal cor-de-rosa, que muita gente leu e impactou. Isso foi um divisor de águas no peso da comunicação esportiva para a grande massa? Eu acho que não só o Jornal do Esporte, mas o Lance também, que se tornaram jornais mais populares, com uma linguagem mais diferente, acessando mais pessoas, trazendo um tipo diferente de jornalismo, trazendo o torcedor mais para você, tornando uma coisa um pouco mais próxima, sabe? Porque a crônica também, ela era apesar de ela ser tudo isso, ela era um pouco pomposa, né? Rebuscada. Né? Então era meio que o fenômeno do meia hora também, do jornal, assim, você consegue dar a linguagem mais acessível para pessoas que precisam daquela linguagem, que não consegue acessar uma linguagem mais rebuscada, você amplia o alcance da notícia, do que ele está querendo fazer.
o Jornal Esporte também, por ser rosa, todo mundo queria. Enfim, a tiragem era enorme, o pessoal tava comprando. Eu lembro do Lance também, quando eles lançaram, eu era adolescente, a gente saía da escola e ia comprar o Lance, porque eram umas leituras um pouco mais curtas, era bem informativa. Então, pra gente que era criança, adolescente, era fácil de absorver. E começou a botar um pouquinho de outros esportes, futebol do exterior. Então, era aquela coisa que a gente não conseguia absorver no Globo Esporte, no jornal ali do horário do almoço, né? Você conseguia se aprofundar um pouco mais. Enfim, são jornais extremamente relevantes justamente porque levaram informação para quem estava com desejo de ter. E para além do futebol, né, Atos? Sim, isso é muito importante. A gente é o país do futebol, não tem jeito, vai ser assim sempre. Eu acho que entrar em qualquer tipo de competição não é uma escolha muito inteligente, mas não quer dizer que não tem espaço para outros, né? A gente é um país muito grande e não necessariamente a pessoa precisa gostar de um esporte só, né? A maioria das pessoas gostam de muito mais. E é isso, é um mercado que pode ser explorado, que eu acho que o Jornal de Esporte entendeu muito bem, o Lance entendeu muito bem, quando eles resolveram criar jornais só para falar de esporte, falar dos esportes olímpicos, ainda mais nesse momento que está cada vez mais acessível, as pessoas querem saber mais. Esses jornais voltaram recentemente, o Jornal de Esporte, se você for jogar no Maracanã, sempre vai ter alguém lá distribuindo, o Lance agora é digital também, enfim, estão com equipes fortes, fazendo notícias. Pra você ver que o interesse no esporte, assim, por mais que a gente tá falando de crônica, coisa lá da década de 20, 30, 40, mas enfim, pra você ver desde quando vem esse interesse pelo esporte, né? Sim, ele sempre se mantém e continua. Eu vejo também, assim, como nós estamos falando um pouco dessa modernidade que mudou um pouco até a questão da crônica, né? Se você for perguntar aí para um jovem que gosta, que assiste, né? O que é uma crônica esportiva, né? Ele talvez não vai nem... Provavelmente não vai saber. Não vai nem saber, né? Porque a facilidade do acesso hoje, né? E aí eu te faço uma pergunta, né? O jornalismo esportivo ainda tem uma credibilidade frente a essa modernidade? O imediatismo das redes sociais? Tem. Porque isso, a gente tem muitos meios de ser informados. Mas no fim das contas, ainda é a grande mídia ali, as pessoas que, enfim, têm um escopo por trás, que estão pautando e que... Enfim, vão dar as grandes notícias. Você tem um influenciador, tem um torcedor, tem mídias que você não sabe muito bem de onde são, tem as mídias oficiais, mas... Enfim, cada um tem o seu interesse ali, né? Assim, por exemplo, a mídia oficial não vai falar um problema do time, não vai divulgar isso. Então você precisa ter alguém de fora para estar cavando ali, saber o que está acontecendo, trazer o contraditório. Uma mídia oficial ali de um clube não vai falar do outro, não vai fazer paralelos. Enfim, assim o mesmo também do torcedor. O torcedor, ele coloca ali muita emoção, né? E ele não consegue ter a neutralidade que é necessária para aquilo, para entender melhor. Também não tem muitos deles não tem formação adequada para aquilo, então eles não entendem muito bem qual é a relação do jornalista com a fonte, como publicar tal coisa, o que filtrar, o que vale ser publicado ou não, ou talvez segurar uma informação para você apurar um pouco mais e dar uma coisa mais robusta lá na frente. Enfim, tem sua credibilidade sim, bastante, apesar de haver muitos ataques, muita concorrência. No fim do dia, eu acho que você vai... no fim do dia, você sabe, quando você quer uma coisa de credibilidade mesmo, você sabe onde procurar. Agora, qual foi a notícia que você deu que mais te marcou? Nossa, aí dentro do jornalismo esportivo. O que mais te marcou, a que mais te chamou a atenção, assim? Nossa, agora me pegou. Tem que pensar um pouquinho. Eu acho que não foi nenhuma notícia em si, mas eu acho que o que mais me pegou assim foi a cobertura da Rio 2016. Foi, porque... Você estava na CBN? Eu estava na CBN, eu nem cobri esporte naquele momento. Eu fazia cobertura de cidades, mas aí me chamaram para poder cobrir. Mas é porque uma coisa, você tá dentro de uma Olimpíada, é uma coisa muito impactante. Assim, você vê aquele negócio enorme, esporte para tudo que é lado, gente para tudo que é lado. E era uma coisa que eu queria muito fazer. Porque assim, eu comecei no esporte muito cedo, porque meu pai era atleta. Ele foi atleta de natação. Então meu pai, ele adorava esportes olímpicos, ele me jogou assim, entre aspas, né? Ele me apresentou todos os esportes olímpicos de uma vez só. Ele me colocava para fazer tudo, ele me ensinava de tudo. Então eu vi um pouquinho de cada um, assim, sabe? Trabalhar com aquilo, poder reportar sobre aquilo. E às vezes eu me sentia, por exemplo, eu fiz a transmissão de um jogo de polo aquático, que era da Hungria, não lembro qual era o adversário, foi na semifinal, se não me engano.
Eu já sabia do time da Hungria porque meu pai falava muito do time de polo aquático da Hungria. Tipo assim, era uma informação que ninguém estava interessado, mas para mim era muito bom porque eu sabia, sabe? Assim, deu aquele... Não só por estar num evento gigantesco, mas também por ter essa relação com meu pai, que foi que me apresentou o esporte. E ele tinha recém-falecido, então era uma coisa que, de fato, deu uma chacoalhada, vamos dizer assim, que foi bem marcante. E inteligência artificial pode substituir em algum momento os comentaristas esportivos? Eu acho que... Jogar pra frente uma coisa dessa falando de tecnologia é difícil, mas eu espero que não. Assim, nesse momento atual eu acho que não, porque enfim, ainda tem que ter o fator humano. É muito difícil prever o que vai acontecer dentro de campo, mas assim, no dia seguinte, durante a transmissão eu acho difícil, mas no dia seguinte eu acho que ele já... Você vai dizer, ele me fale o que aconteceu no jogo tal, uma análise tal, acho que a inteligência artificial já entrega. Né? E eu tenho medo, mas na será verdade. Será que vai ser confiável? Pois é, eu tenho medo porque tem algumas ali que você nem desconfia que é inteligência artificial. Talvez se você já souber de pronto que é uma inteligência artificial, você fica um pé atrás. Mas tem algumas materiais que eles criam que se não falarem nada, passa como verdadeiro. Mas, por exemplo, a gente que lida, né, com jornalismo, você entende que a IA ainda te dá resposta alucinada, que a gente chama, né? O que é, para você que está acompanhando a gente que não entende muito de inteligência artificial, resposta alucinada que a gente chama, é quando vem uma resposta que a IA te dá que não tem lé concreto. Assim, você que tem mais conhecimento, você fala assim, não, ela me deu uma informação errada, não é por aí. Não, mas isso em qualquer área, né? Justamente. Mas eu falo do algoritmo do viés de preconceito, que é uma coisa que a gente ainda tenta tratar muito no esporte, Atos, que é o racismo, a descriminalização, né, a discriminação, na verdade, de vários atos e situações dentro do esporte, em relação às mulheres, a gênero, a negritude. E aí, essa questão, você acha que é uma questão ainda sensível? É bastante sensível, porque esse discurso de combate aos preconceitos, ele é extremamente importante, ele tem avançado, mas ele ainda não atingiu todo mundo. E tem gente que já foi impactada com isso e discorda e continua fazendo até de uma forma mais violenta, vamos dizer assim, justamente já que tem gente propagando, entre aspas, deixa eu combater. E é isso, eu acho que não tem muito como responder essa pergunta, porque vai ter que ter uma bola de cristal aqui, mas a verdade é assim... porque se você tiver investimento e uma má vontade com essas coisas, enfim, é muito difícil de prever. Eu acho que a gente tem que primeiro investir na educação do pessoal, para eles entenderem o que é IA ou não, também para entender que você pediu pro fim de preconceito, você não está pedindo nada, na verdade. Assim, você tem que fazer isso, porque não faz o menor sentido ser preconceituoso. É uma coisa civilizatória, assim, né? Mas eu acho que é isso, lidar com IA é uma coisa que realmente eu tenho medo. Eu tenho. Pessoal, a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente segue com Atos Moura falando sobre jornalismo esportivo. Não saia daí. Estamos apresentando Vox Populi Esporte. Voltamos a apresentar Vox Populi Esporte. Estamos de volta com o último bloco do Vox Populi Esporte e Fé, falando sobre o talento, a técnica e a personalidade do jornalismo esportivo e o poder da comunicação no esporte. E a gente conversa com Atos Moura, jornalista esportivo e coordenador de comunicação da Secretaria Municipal de Esportes do Rio de Janeiro. Padre Marcos, já que a gente está falando aqui em valores, esportes, em textos, crônicas, narrativas, o que a igreja fala hoje para a gente? Eu vou colocar aqui um pouquinho um texto do Papa que ele falou. Eu ia até comentar isso no último programa, deixei e tem como a gente dialogar isso um pouco hoje também, quando ele falou um pouquinho sobre o São Pierre Giorgio Frassati, né? Um exemplozinho dele que causou também as pessoas foram passando umas para as outras, né, a informação desse comportamento dele, né? Ao falar da caridade como imagem marcante de São Frassati, né? O Papa, ele disse, né? Ao vê-lo circular pelas ruas de Turim com carrinhos cheios de ajuda para os pobres,
Enquanto isso, os amigos, né, o batizaram como Empresa de Transportes Frassati, né? E ainda hoje a vida deste grande santo representa uma luz para a espiritualidade leiga, né? O que eu quero relacionar isso ao mundo do esporte, essa experiência também da comunicação, a matéria, a reportagem, né? Como que isso foi propagado, né? Uma atitude de caridade de um grande santo, que também ele agora vai inspirar o mundo do desporto, né? A experiência da caridade. E com isso fazer com que a imagem do atleta, ou a imagem no desporto, ela também tenha esse viés um pouco de ajudar e praticar e colaborar com aqueles que mais necessitam também, né? E além disso, fazer com que aqueles que assistem, que estão próximos, que participam, colaborem também com a propagação desse mesmo comportamento, né? E é claro que às vezes no meio do desporto, no meio do esporte, às vezes temos tantas manipulações nas informações, né? E o Papa, ele quer acentuar essa experiência, né, da gente ajudar a propagar o bem. Então esse exemplo deste santo, que se torna também agora para todos nós o patrono, né, padroeiro do mundo do esporte, ele também quer trazer para nós a experiência da gente ajudar a propagar, como propagaram, né, as boas obras dele, fazendo com que ele passasse a ser conhecido, assim também a gente passar a propagar uma obra boa daquilo que pode ser feito no mundo do esporte também, em colaboração para aqueles que mais precisam, né? Excelente. E Atos, pegando esse gancho, comunicar o bem. Se a gente pensar que o poder público ele está a serviço da população, porque ele é a máquina pública administrando as demandas e as necessidades para fazer a cidade funcionar. Qual é o papel da comunicação? Você que está à frente da coordenação de comunicação da Secretaria Municipal de Esporte, qual é o papel da comunicação aí como poder público mesmo para promover ações sociais que mudem a realidade de determinados grupos da cidade através do esporte? Acho que o papel da comunicação é extremamente essencial. E quando a gente fala do poder público, a gente tem que entender que a gente comunica para diversos tipos de pessoas, né? A gente tem, eu acho que uma questão cultural que a gente acha que por ser público é ruim, ou por ser público é só para pessoas de baixa renda, ou é algum tipo de assistencialismo. Então vem sempre um pouquinho ali de um tom pejorativo quando a gente fala do que é público. Então, eu acho que o nosso trabalho lá na Secretaria de Esporte é justamente mudar isso, que nós temos equipamentos de excelência. Hoje, quase todos os equipamentos usados nas Olimpíadas, que foram para atletas de alto nível, estão disponíveis para a população. Quando você diz equipamento, você está falando das instalações. Das dos instalações. Estádios, tudo. né? Se você for no velódromo olímpico, que foi usado Olimpíada e Paralimpíada, ele é uma vila olímpica hoje. A gente está lá 3 ou 4 mil alunos fazendo aulas diariamente. Nós, para você ter uma ideia da qualidade do que nós oferecemos, todas essas aulas são gratuitas. Nós temos convênios com as confederações treinam aonde o cidadão carioca pode fazer aulas. Então, assim, são os atletas de alto nível. Se você for no Parque Radical de Deodoro, nós temos lá a pista de canoagem, que é aberta. Nós temos a Ana Sátila, que é medalhista, enfim, treina lá de segunda a sexta, tem as escolinhas lá. Então, ou seja, se você quiser levar ali seu filho, seu neto, seu sobrinho, 10 anos de idade para treinar, ele vai estar treinando do lado de uma atleta olímpica. Entendeu? Tem o mesmo na pista de BMX. Nós temos 28 vilas olímpicas espalhadas pela cidade. Por exemplo, a Rosângela Santos veio aqui outro dia, ela treinava, começou a carreira dela treinando numa vila olímpica e virou medalhista olímpica, né? Assim, nós temos equipamentos de extrema excelência e a gente tem que comunicar, e meu desafio ali como coordenador é justamente isso, comunicar de que está acessível, é gratuito e além de ser um direito do cidadão carioca, é de excelência. A gente não é uma questão assim, porque é gratuito, vamos dar uma atenção menor. Porque é gratuito, não vamos cuidar, vamos tratar a pessoa de qualquer jeito. E não é isso. E você pode chegar a falar com qualquer aluno de Vila Olímpica, eles têm um carinho enorme pelaquela vila, porque é um lugar de sociabilidade, é um lugar... Assim, a gente fala de Olímpica, muitas vezes a gente imagina que a maior quantidade de alunos sejam crianças, mas não são o público da terceira idade.
que é um público também que muitas vezes é negligenciado, já está cansado, sobrecarregado. Enfim, ali a gente tem aula de pilates, de musculação, de alongamento, de dança. Não são só aulas de esporte, são aulas de lazer. Nós temos mais de 100 atividades, contando aí, que obviamente cada vila tem sua particularidade. Uma tem piscina, outra pista de atletismo, etc. Mas a gente oferece ali mais de 100 modalidades. Então tem aula de dança, então o pessoal se junta, físico, né? Faz a aula e depois tem passeios que as próprias vilas promovem, os alunos promovem entre eles também encontros. Isso ajuda na saúde, a gente vai vendo. A gente, com a atividade física, né, a gente consegue melhorar índices pequenos, como melhora uma pressão, melhora um colesterol, entendeu? São coisas que fariam pessoas passar mal, ia para o posto de saúde, ia para o hospital. Enfim, é uma sobrecarga que você tem na máquina pública que talvez só pela falta de uma atividade simples, que não é só física, mas de lazer, né? E social também, que isso é muito importante, né? Esse pessoal se sentir acolhido e saber que eles importam. Agora a gente já está indo para os 3 minutinhos finais. E tem uma coisa que chamou muita atenção da gente várias vezes aqui, né, Padre? A Eliana sempre toca nesse assunto, da importância dos atletas terem seguidores. Né? Inclusive pós-momento, pós-fase de alto rendimento deles, quando eles pensam em se aposentar, o que fazer depois, né? O quanto é difícil se manter na mídia e é necessário se manter na mídia. Qual que você acha que é o futuro da comunicação no esporte? E aí, quando eu estou falando da comunicação no esporte, eu estou falando do jornalismo esportivo, claro, mas eu também estou falando dessa comunicação impulsionada pelo marketing, digamos assim. Porque isso virou uma força incrível no mundo do esporte, né? O esporte, eu acho que ele é tão pujante quanto a indústria da moda. Se a gente pensar nisso, na força da comunicação que tem e dos investimentos que tem. Qual que você acha que é o futuro? De novo, muito difícil a pergunta. Visionário, hein? Não, porque, assim, tem muitos caminhos, né? Saber qual que vai dar certo. É porque, por exemplo, sei lá, acho que há 5 anos atrás a gente não falaria de inteligência artificial. Né? Mas, assim, eu acho que... E nem Copa do Mundo sendo transmitida pela internet. Justamente. Eu acho que o futuro é nichar mesmo. Eu acho que com essa pulverização das informações, cada um tem seu celular, você escolhe o que você quer consumir, tem um streamer, você escolhe quem você vai seguir. É uma dinâmica muito diferente da televisão, que na televisão você é passivo. A televisão te oferece o que você vai... A televisão, rádio, né, que são as mídias tradicionais, eles te oferecem o que você vai ouvir, né? Mas quando você está na internet, não, é diferente. Então, acho que o caminho é esse. Você vai identificar o que você quer fazer e vai falar para aquele público ali. Eu acho que ter um canal ali, um atleta mais generalista, falando de várias coisas ao mesmo tempo, eu acho que um ou outro pode ter algum sucesso nisso, mas eu acho mais difícil. Até porque o Brasil ele é um país muito grande, né? Nós somos diversos países dentro de um só. Então, a gente consegue ter diversos tipos de públicos, né? Então, mas eu acho que a questão é se guiar mais pro nicho. Se identificar alguma coisa e mandar brasa. Atos, muito obrigada pela sua participação aqui no Vox. Faça uma excelente viagem. Aproveite bastante. Traga esse... Eu acho que a gente faz aí, nesse momento, uma transferência, digamos assim, de tecnologia necessária, né? Porque tecnologia é pensamento. Então, quando você está indo lá... se especializar para depois aplicar isso daqui na cidade, é uma transferência mesmo de tecnologia e que bom que a gente pode fazer isso, contar com isso. Então, divirta-se, que seja um momento muito nutritivo, digamos assim, muito profundo de aprendizagem e que você seja muito feliz. E obrigada por vir antes da viagem aqui falar com a gente no Vox. Praticamente na véspera, né? Praticamente na véspera. Ele hoje pediu, ele falou, tipo, a gente tá com a bola toda. Ele hoje falou assim, não, eu vou desmarcar minhas reuniões e vou no Vox. Que bom. Então, muito obrigada por ter vindo e seja feliz lá e boa viagem, que Deus te abençoe lá em todo o trabalho, né? Muito obrigado, gente. Vai ser difícil, mas vai ser bom. Quando voltar pro Brasil, eu volto aqui. Ótimo. Padre Marcos, muito obrigada também. Agradeço também. Hoje, fazer uma oração, né? Para concluir, né? Vamos sim. Ontem a igreja celebrou o dia
da exaltação da Santa Cruz, e hoje o dia Nossa Senhora das Dores, né, Maria? A igreja hoje, ela quer lembrar essa espiritualidade de Maria ao pé da cruz, né? E por isso rezarmos e pedimos a intercessão de Maria, que passou por todas as dificuldades que uma mulher, mãe, filha passou, né? Maria também passou, por isso que também ela é chamada de filha, de esposa e mãe de Deus, né? Ó Deus, quando o vosso Filho foi exaltado, quiseste que sua mãe estivesse de pé junto à cruz, sofrendo com ele. Dai à vossa igreja, unida a Maria, na paixão de Cristo, participar da ressurreição do Senhor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. 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 Obrigada a todos pela participação também, por nos acompanhar, viu, ouvintes? Curtiu o bate-papo? Então siga o Vox Populi Esporte nas redes da Rádio Catedral FM. Estamos no YouTube, Facebook e em todas as plataformas de áudio. E lá você também pode conferir os programas anteriores. Nos vemos na próxima segunda. Até lá! Com o esporte, é possível construir a cultura do encontro. Você acabou de ouvir, na Rádio Catedral FM, Vox Populi Esporte.